Não há dúvidas que o Santo Sudário é um dos temas mais emblemáticos e debatidos da história da humanidade. E o que acaba comprovando isso é que o Santo Sudário é um dos artefatos mais estudados do mundo, sendo que até equipes da NASA já se envolveram nos estudos para obter respostas. O Santo Sudário, na opinião de alguns, é que não passa de uma grande farsa, e para outros é um grande sinal divino. Para abordarmos esse assunto, temos que nos aprofundar na base de duas perspectivas. A primeira é da ciência e a segunda é a da fé. Antes de nos aprofundarmos, é importante saber um pouco sobre a história do Santo Sudário. O Impressionante apresenta. O Santo Sudário é uma peça de linho que mostra a imagem de um homem que aparentemente sofreu inúmeros traumatismos, de forma consistente, devido à crucificação. A peça é retangular, com cerca de 4,5 metros de comprimento e 1,10 metros de largura. O tecido retrata a imagem de um homem de 1,83 metros de altura, com feridas substanciais, como as que Jesus Cristo sofreu antes da crucificação, como relata o texto bíblico. Mateus, capítulo 27, versículo 26. Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus, ele o entregou para ser crucificado. Após ser crucificado, Jesus Cristo foi envolto por um lençol, como relata o texto bíblico. Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. A primeira menção não cristã do Santo Sudário se deu por volta do ano 544 d.C., quando um pedaço de tecido mostrando uma face que se chegou a crer ser a de Jesus foi encontrado escondido sob uma ponte de Édessa. Em suas primeiras descrições menciona um pedaço de pano quadrado, mostrando apenas a face, mas mediante tudo isso, João Damasceno, em sua obra Anti-Iconoclasta, sobre as imagens sagradas, dizendo sobre o mesmo lençol que possivelmente envolveu Jesus, ele a descreve como uma faixa comprida de tecido, embora afirmasse que se tratava de uma imagem transferida para um pano quando Jesus ainda estava vivo, ou seja, neste momento não seria uma mortalha, mas sim um tecido que esteve em contato com Cristo ainda vivo. Em 944 d.C., quando a peça foi transferida para Constantinopla, Gregório os Referendários, arquidiácono da Basílica de Santa Sofia, fez um sermão sobre o artefato, que havia sido dado como perdido, até ser redescoberto em 1004, em um manuscrito dos arquivos do Vaticano. Nesse sermão foi dada uma descrição do sudário de Édessa, como contendo não somente a face, mas uma imagem de corpo inteiro, citando também a presença de manchas de sangue no tecido. Análises científicas e históricas colocam em xeque a autenticidade da mortalha de Cristo. Por exemplo, no tempo feudal, no descobrimento de relíquias era uma atividade muito vantajosa e lucrativa para a Igreja Católica, devido à maioria dos devotos serem analfabetos e supersticiosos. O período feudal continha as principais características. A sociedade era dividida em 3 grupos diferentes: clero, nobres e servos. O clero unia a sociedade, os nobres tinham terras e serviam aos reis ou a si mesmos, e os servos trabalhavam manualmente nas terras em troca de proteção. Muitos séculos se passaram e a ciência entrou no meio para tentar desvendar o mistério, se o tal tecido era realmente fidedigno ou de puro charlatanismo sustentado pela Igreja Católica durante os séculos. Os estudos mais profundos iniciaram depois do século XIX, quando o italiano Secundo Pia tirou a primeira fotografia do Santo Sudário, com aparelhos bem rudimentares, e para sua surpresa, ao verificar o negativo, a imagem marcada na chapa era muito mais nítida do que a que se encontrava no tecido. Segundo relatos da época, conta que ao constatar tais fatos, Secundo Pia
deixou cair 2 chapas dos equipamentos no chão devido tal força da imagem. Na década de 1970, o Vaticano abriu a possibilidade para os cientistas investigarem o Santo Sudário, e até equipes da NASA se envolveram no projeto. Um elemento que acaba sustentando a autenticidade do lençol mortuário é o pólen que foi encontrado no tecido. Em 1999, o botânico Avnian Denning confirmou que no sudário havia vestígios de plantas que só existiam em Jerusalém no século VIII. O outro ponto que os cientistas apontam é o rosto estampado. A explicação mais plausível para a formação da imagem seria a reação de Maillard, na qual os gases liberados pelo cadáver acabam reagindo com a fina camada de celulose das fibras do tecido. E para as marcas não serem cobertas por outras manchas, seria necessário que o corpo fosse retirado da mortalha antes de iniciar o processo de decomposição. Com isso, o texto descrito na Bíblia que relata a ressurreição de Jesus torna essa hipótese muito plausível. Lucas, capítulo 24, versículos 6 ao 7. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao 3º dia. No século XIV, o Papa Clemente VII declarou que as manchas não passavam de uma pintura que representava o verdadeiro sudário de Cristo. O mesmo disse isso para abafar as discussões da autenticidade da mortalha. Porém, pesquisas não detectaram vestígios de tinta e sim de sangue, do tipo A e B, considerado muito raro entre os europeus e muito comum entre os judeus do Oriente Médio. E o outro dado interessante do estudo sofisticado de fotografia verificou que, ao contrário do que acontece com uma pintura tradicional, a marca do homem impressa no sudário não percorre as camadas de linho. A marca permanece apenas na primeira superfície. Bem sabemos que ao passar um pincel com tinta em um tecido ou papel, o mesmo percorre todas as camadas da fibra. Em 1988, a mortalha passou por um teste de carbono 14, do qual apontava o período de confecção da mortalha, entre 1260 e 1390. Com isso, a Universidade de Oxford afirmava que o Santo Sudário não passava de uma farsa, pois teria sido confeccionado milhares de anos após a morte de Jesus Cristo. Anos depois, cientistas italianos e franceses reanalisaram os dados polêmicos, e a nova equipe de pesquisadores conseguiram na justiça o acesso aos dados da Universidade de Oxford relativos ao estudo anterior. Após revisá-los durante 2 anos, o grupo anunciou que o estudo de 1988 continha falhas relevantes, principalmente por não terem analisado o sudário inteiro, apenas fragmentos da borda, justamente as partes que na Idade Média haviam sido restauradas para reparar danos provocados por incêndio e fenômenos naturais. Segundo o grupo de cientistas chamado Shroud Science Group, que reúne vários cientistas do mundo todo para estudar o Santo Sudário, diz que a hipótese envolvendo a ressurreição de Jesus não pode ser descartada. O químico Giulio Fanti, da Universidade de Pádua, propôs que as camadas superiores do tecido teriam sido queimadas por uma explosão de energia radiante, que partiu do próprio corpo. Ele também acaba citando o episódio bíblico da transfiguração de Cristo, citando Lucas, capítulo 9, versículo 29. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. O Vaticano não emitiu nenhuma opinião acerca da autenticidade da relíquia. O Vaticano diz que a posição oficial a esta questão é uma resposta que deve ser decisão pessoal do fiel, com base na fé e na ciência. Vale lembrar que o Vaticano, para se precaver de certas farsas, sempre abre a oportunidade para a ciência averiguar a situação, seja ela qual for, e se houver algo que a mesma não consiga explicar, aí sim o Vaticano pontua como milagre.